boa noite. Está começando mais um programa Outro Olhar e hoje vamos falar um pouco sobre política e a importância do movimento negro no Brasil. Hoje eu estou aqui com o professor de História e atuante da causa Geraldo dos Santos Júnior. É um prazer recebê-lo aqui, Geraldo. Prazer todo mundo. E para começar o nosso programa, eu vou pedir para você falar um pouco sobre a sua trajetória, como que você começou nessa militância e dos movimentos que você participa. Bom, na verdade, a gente começa na militância de uma certa forma a partir do momento que a gente nasce, né? Porque quando você se reconhece, se percebe enquanto negro, você começa a não aceitar determinadas coisas. E aí, a partir desse momento, você começa a tentar mudar algumas situações. E aí, basicamente, no ensino médio, depois na universidade, no cursinho, que eu fiz o cursinho Núcleo de Consciência Negra, e depois na universidade, num núcleo negro que eu fiz parte, eu comecei a perceber que eu precisava ter uma atuação. Quando você tem um conhecimento, você passa a se cobrar, porque você precisa mostrar uma atuação perante a sociedade. Você precisa fazer alguma coisa, você não pode se calar mais perante determinadas situações que acontecem. E você faz parte de alguns movimentos, entre eles o Rosa Zumbi e o Uniafro. Conta um pouquinho do seu trabalho em cada um deles. Bom, na Uniafro, na verdade, foi uma atuação mais de colaboração, né? Eu conheço muita gente que faz parte da Uniafro, Douglas Belchior, o Marquinhos da Zona Leste, uma galera boa. E aí o pessoal me convidou para ser professor. E o Uniafro funciona mais ou menos no sentido de atender uma parcela de uma população que não tem acesso a cursinhos, que não possa pagar um cursinho, e que ela tem acesso a universidades, mas não apenas acesso no sentido de eu entrei na faculdade, beleza, já fiz minha parte, e eu viro as costas do lugar de onde que eu vim. Não, a ideia do Uniafro é fazer um trabalho de militância, de formação política, de que aquele cara que está saindo de lá, indo para alguma universidade pública ou privada, que ele tenha um conhecimento, uma base sobre o processo histórico, sobre a condição do negro na sociedade, sobre a sociedade brasileira que é extremamente desigual. E o Rosa Zumbi é dentro de um contexto do partido do qual eu faço parte, que é o PSOL, né? Que é uma corrente que existe dentro do PSOL. E a gente procura fazer uma atuação um pouco diferente do que é a atuação tradicional dos partidos políticos e dos coletivos que tem dentro de todos os partidos políticos, que é uma atuação de estar junto com outros movimentos sociais, o movimento LGBT, os movimentos feministas. A gente acha que um partido político não resolve todo o problema sozinho e ele, às vezes, se propõe a isso. Eu acho que ele tem que estar junto com a base, com os militantes de outros movimentos. E qual é o maior desafio de ensinar nessas regiões periféricas? Vocês têm alguma ajuda do governo, alguma ajuda de custo? Nada. Na Uniafro, por exemplo, assim, do que eu estava lá, é voluntarismo. É você estar ali e trabalhar porque você acredita naquilo, você sabe da importância daquele cursinho para aquela molecada que está ali, que não tem lugar onde ele não consegue pagar nenhuma outra cursinho, e a gente se ajuda ajuda de custo. Vamos fazer um almoço hoje, sábado inteiro, então vamos juntar uma grana para pagar, para comprar um almoço e tal. Professores não recebem, pelo contrário, a gente acaba indo lá e pagando do nosso próprio bolso, mas você acaba fazendo isso com gosto porque é uma questão de princípio e é por uma causa maior, né? Então, assim, a ajuda de custo, até onde eu sei, o Uniafro não recebe de muitos espaços. Às vezes tem um grupo ou outro que apoia a causa e acaba dando dinheiro, colaborando com alguma coisa, entendeu? Com prédio, empréstimos de prédio, por exemplo. Entendi. E recentemente, aproveitando nesse assunto de educação, da importância da educação, principalmente nas regiões mais carentes, recentemente o presidente Michel Temer ele anunciou algumas mudanças no cenário da educação atual. Você chegou a ver essas mudanças? O que você acha que isso pode melhorar, se isso vai funcionar ou não? O Brasil tem estrutura para ter ensino integral e as matérias, entrando também na questão das matérias que foram retiradas do currículo obrigatório? Eu acho que não tem a mínima possibilidade de dar certo. Porque a gente parte de um princípio que está vindo de cima para baixo. E quando o professor ele não incorpora e não aceita aquilo, ele não participa do processo, ele vai fazer, mas vai fazer de uma forma que professores não foram consultados, não houve debate, não houve discussão.
Então, ele já começa errado, já começa de cima para baixo, e quando tudo começa de cima para baixo, já tem grandes chances de dar errado. Tem professor que vai fazer? Vai. Tem professor que acredita naquilo? Sim, mas a gente parte do pressuposto que quando o professor não é ouvido, quando ele não se sente participante daquele processo, e qualquer pessoa, quando ela não se sente integrante daquela coisa que está sendo feita e organizada, ela vai fazer, mas não vai fazer com disposição e com vontade. E essa reforma, ela parte de alguns pressupostos extremamente absurdos, né? Aquela parte de um pressuposto onde você elimina algumas matérias, aí você fala, integral, mas eu elimino algumas matérias? Tá, então o aluno vai ficar 7 horas na escola e ele não vai ter o período de praticar esportes, não vai ter o período da reflexão. E na periferia, por exemplo, onde eu trabalho, qual é a demanda? O pessoal vai falar, você vai escolher no segundo ano e no terceiro ano qual área que a galera vai querer seguir. Se você perguntar para o pessoal vai falar, eu quero ir para o mercado de trabalho. Então quer dizer que nós vamos ter uma educação para os alunos de determinada região voltada só para o mercado de trabalho. Então eu vou formar apenas mão de obra. O cara que vai chegar e vai executar determinado trabalho lá no seu local, lá, vai executar determinada tarefa e vai ficar por isso mesmo. A reflexão morre aí, o trabalho corporal morre aí, porque eles vão dar ênfase para um ponto só. Então, ela já começa, sem a discussão, ela já começa com uma visão de cima para baixo, que um grupo de pessoas acha que o restante da população tem que seguir. E não necessariamente é assim, não pode ser assim. Então, ela já está fadada ao fracasso e até pela visão que ela se tem de diminuição das matérias. Já não é bom, a questão é essa, é terrível o ensino médio. O que eles estão colocando aí, que eles estão pondo, é uma pá de cal no mínimo que a gente tem de estrutura. É colocar, falar, agora a gente quer o modelo de educação que a gente tem. E é complicado também porque a escola, para ela ter o ensino integral, ela precisa ter uma estrutura, porque o aluno ele vai ficar 7 horas no lugar, totalmente, mas ele também não vai poder ficar 7 horas na frente de uma lousa. A gente vai continuar o nosso assunto aqui no programa e no próximo bloco a gente vai falar sobre a representatividade negra na política brasileira. Não saia daí, pois a gente volta já depois do intervalo. E estamos de volta com o programa Outro Olhar. Hoje conversando com o professor de História, Geraldo dos Santos Júnior. E no primeiro bloco, nós falamos um pouco sobre a militância no âmbito educacional e agora vamos falar sobre a importância do movimento negro também na política brasileira. Geraldo, nós temos mais de 1.000 candidatos nas eleições agora de 2016 aqui em São Paulo, entre vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. Só que desse número, somente 10% são negros. Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, é um número que mostra um pouquinho do que é o país. É um país que privilegia determinado grupo social, e aí é fato. A gente fala do grupo que são os brancos tranquilamente, no sentido de que determinados grupos sociais historicamente tiveram privilégios em estar em determinados espaços. E na política não seria diferente. Tá? Nós temos um histórico de poucos negros na política, a gente conta nos dedos aí. E esses poucos negros que estavam na política, alguns não tinham um projeto claro de participação, de emancipação de uma população negra, de protagonismo da população negra de fato. Eles estavam, muitas vezes, até como apêndice de alguma pessoa branca que falou, vou dar a sacada, vou colocar esse negro aqui para ele fazer parte, e aí fica até bonito para mim, eu não me mostro racista e ao mesmo tempo coloco um negro lá no poder e fico bacana. E é um país que historicamente negou várias possibilidades aos negros, inserção em determinados espaços, e isso infelizmente acaba se refletindo na política, principalmente no Brasil, sendo uma política onde o que conta, o que pesa é o dinheiro. A gente tinha o financiamento privado de campanha, você tirou, mas ao mesmo tempo, os maiores doadores de campanha, que não são as empresas agora, mas são pessoas que são ricas, que têm bastante dinheiro. Então o cara pode doar até 30% e o candidato doa 50%, ele pode ir para a própria campanha. Então assim,
Continua-se num processo onde quem tem mais dinheiro acaba prevalecendo. Com isso, os negros na pirâmide social brasileira, eles estão na base, eles não têm tanto dinheiro, eles não conseguem se bancar. Consequentemente, você tem menos negros. Então, é uma forma também de exclusão desse processo através do financeiro. A gente sabe que dentro do financeiro, os negros financeiramente estão abaixo economicamente na sociedade. Consequentemente, você tem menos pessoas negras aí atuando politicamente. No caso, você falou no primeiro bloco que você atua no PSOL também, no partido. E isso, essa questão da minoria dos negros na política também se refletiu no seu próprio partido. Sim. O PSOL ele tem um total de 58 candidatos aqui nas eleições de São Paulo e apenas 9 são negros. O que está sendo feito para mudar isso? Bom, o PSOL é uma coisa muito louca. Eu não vou ficar fazendo críticas aqui ao meu partido aqui diretamente, mas acho que algumas coisas dá para se falar. Tem uma disputa interna dentro do partido, porque é um partido que foi formado de um grupo de classe média, e ele se mantém ainda. Então, muitos grupos dentro do partido não têm esse olhar para a periferia, para os pobres, para os negros, para os homossexuais. E os que tem ali forçando a barra, construindo novas possibilidades e novas alternativas. E é um debate difícil de se fazer, porque assim, quando eu falo que, por exemplo, você enquanto branco você tem privilégios, as pessoas se sentem ofendidas com isso. As pessoas falam, não, eu não tenho privilégios, eu sou apoiador da causa. Sim, mas apoiador da causa, mas isso não te impede de, dentro de uma estrutura social, você ter mais vantagens do que eu. E muitas vezes essa esquerda que acha que está fazendo muita coisa, ela tem problemas em se aceitar e se assumir que precisa, eu falo em nome dos negros. Mas muita coisa, infelizmente, você não vai falar em nome dos negros. Até interessante você falar isso, porque essa é a bandeira do PSOL, né? Sim. Nas propagandas políticas deles, eles falam que eles estão aqui pelas minorias e até no próprio partido que se diz defender essas causas tem esse tipo de problema. Não que não exista essa defesa, existe essa defesa, mas essa defesa existe a partir de um olhar apenas, que da maioria ali, que é um grupo social específico. Não existe essa defesa a partir do protagonismo das pessoas. E aí, falando da nossa corrente que tem dentro do pessoal, a gente procura problematizar isso. Eu posso sempre ficar a vida inteira falando em nome do pobre, em nome do negro, em nome da mulher. Eu preciso ter mulher ali, eu preciso ter homossexuais ali, eu preciso ter transgêneros ali, eu preciso ter negros ali. Porque aí é o olhar dele, aí ele sendo protagonista e fazendo a própria fala. Ou até quando a gente vai continuar com pessoas falando em nosso nome. Não que elas não devam falar, e é importante elas levantarem a bandeira, sim. Mas é insuficiente, porque a gente mantém tudo do jeito que está. A gente não traz pessoas para o debate. E o nosso grupo fala, precisamos trazer essas pessoas, precisamos trazer os negros, precisamos trazer as mulheres para esse debate. E o pessoal, infelizmente, ainda que tem uma quantidade imensa de candidatos a vereador, a porcentagem é muito pouca ainda de pessoas, por exemplo, que se autodeclaram negras. Isso é um problema interno, que a gente procura sempre fazer um debate, uma discussão, mas ainda é insuficiente. Ainda os partidos tradicionais de esquerda, eles precisam fazer essa reflexão ainda. Muitos ainda acham que apenas é uma questão de classe e não colocam essas questões como coisas tão importantes quanto. Inclusive em São Paulo, dos 11 milhões de habitantes, a gente tem um dado aqui, somente 4 milhões se declaram negros. Então, você acha que esse número reflete mesmo a população negra do Brasil? Bom, a gente tem 11 milhões, 4 milhões, a gente tem por volta de mais de 30% aí. Não sei a conta certinho, mas assim, não reflete, não está posto. E claro que tem muitos e aí a gente sabe que na população brasileira é autodeclaração, muitos não se declaram, né? Muitos falam que são. Por exemplo, eu que dou aula na periferia, tem pessoas que são da minha cor que não falam, não, eu não sou negro, não. Eu sou... E aí tem o cabelo, nasceu com o cabelo um pouco mais liso? Não, eu não sou negro, não. Meu cabelo é liso. É curioso que o preconceito está tão implantado na nossa sociedade que às vezes até a própria pessoa ela acaba refletindo isso e nem percebendo. Geraldo, a conversa está muito boa, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, eu que agradeço. Esse assunto é bom, dá para render ainda bastante coisa. Caramba.
Então, muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E com isso a gente encerra o programa Outro Olhar de hoje. Obrigado pela audiência e até mais.